nosso próximo conteúdo, a gente vai trazer um tema super importante para os pequenos e médios, branding para PME. E para isso, eu quero convidar André Yui, ele que é founder e CEO da KeyDesign. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Samuel, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Fica à vontade, tá certo? Tudo contigo aí agora. Tá bom. Vamos lá. Valeu. Obrigado, Samuel. Obrigado, Viviane, pelo convite. Obrigado, Jean, também. É um prazer estar aqui hoje e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento sobre branding com todo o pessoal do evento. Bom, o Samuel já me apresentou. Eu sou o André, fundador e CEO da KeyDesign. E um dos meus principais objetivos aqui hoje é não compartilhar o case da nossa empresa, mas sim os principais aprendizados que a gente teve ao longo dessa jornada de uma empresa que começou com e-commerce, hoje já tem mais de 100 mil clientes cadastrados também, e os principais aspectos que a gente considera serem importantes durante um processo de construção de marca para uma pequena e média empresa que quer operar aí com comércio eletrônico. Então, para colocar primeiro todo mundo na mesma página, eu queria falar sobre uma definição de branding, porque muitas vezes a gente olha para branding e isso é reduzido a aspectos visuais de uma marca. E essa definição acho que é super interessante, porque ela demonstra realmente o branding como um processo de criação de uma percepção muito forte e positiva de uma empresa, né, os produtos e serviços, unindo, sim, os aspectos visuais com toda a fundamentação da estratégia e da comunicação de uma marca. Então, aqui, a ideia é entender realmente o branding como um processo para construir uma marca forte, essa que vai ajudar as empresas a se diferenciarem dos seus concorrentes e criarem, né, uma base de clientes leais. Então, base de clientes leais é muito o foco aqui do nosso trabalho de construção de marca. Então, quando a gente fala de clientes leais, a gente está falando de fidelização. Eu acho que não é exagero falar aqui para bastante gente que trabalha já há mais tempo com e-commerce, a questão de que recorrência é igual a sobrevivência no nosso mercado. Pelo menos para 99% aí das empresas. A gente vai precisar, né, ter clientes satisfeitos, fiéis à nossa base, que comprem com recorrência para que a gente tenha um negócio saudável. E quando a gente fala disso tudo, eu coloco aqui o cliente no centro para poder chamar a atenção para o fato de que muitas vezes as empresas, nas suas peças, nas suas comunicações, dão muita ênfase para os produtos esses, né, que em vários mercados existe aí uma tendência da comoditização, cada vez mais produtos similares entre si. Então, realmente, se a gente foca só nesse aspecto muito objetivo do processo de compras, a gente vai deixar de focar onde realmente vai mandar no final do dia para que um cliente tome uma decisão de consumo, né? Então, a gente chama atenção para as marcas poderem olhar para o lado esquerdo aqui, para o lado da marca, porque é através da marca que a gente vai conseguir efetivamente estabelecer uma conexão, né, uma conexão emocional do cliente com a marca e assim conquistar uma vantagem competitiva que vai ajudar a gente a desenvolver os nossos negócios. Então, né, por que fazer branding? Por que trabalhar a nossa marca? Em primeiro lugar, para criar uma forte conexão dela com os nossos clientes, né? E se a gente criar essa conexão forte, a gente vai conseguir aumentar o nosso brand equity, né, e gerar vantagem competitiva. E o que é esse brand equity? É o valor e a força de uma marca, né? Então, a proposta aqui é criar uma marca forte, né, com alto valor e que permita com que a gente diminua a nossa participação em guerras de preços e consiga, ainda assim, impactar o aumento das vendas e melhorar a rentabilidade do negócio. Então, esse slide é muito mais para fazer uma provocação, porque muitas vezes branding é tratado como algo supérfluo e aqui internamente a gente faz uma conexão direta entre o trabalho e a construção de marca com a última linha lá da DRE de qualquer negócio. Então, o pensamento de fazer branding, de construir uma marca forte, está diretamente ligado ao aumento do nosso poder competitivo e que vai impactar a melhora das margens aí de qualquer negócio. Então, quando a gente vai falar em fazer branding, trabalhar a marca, a gente precisa pensar no nosso mix de marketing, em primeiro lugar, e a maneira como a gente vai distribuir o nosso budget, né? Então, eu acho super interessante essa definição, onde a gente apresenta branding como um KPI que é difícil da gente colocar no papel, é difícil de mensurar, mas uma vez que a gente consegue executar com qualidade esse processo, a gente vai ter muito mais facilidade para atingir todo e qualquer objetivo que a gente tenha, né? E como se usa usualmente aí no mercado, a gente vai falar de estratégia dentro de marketing, né? Estratégias de branding ou estratégias de performance, como compor o nosso mix.
Eu acho que a gente entendeu há bastante tempo que não é um ou outro, mas sim um e outro, e a maneira como, né, essas duas vertentes vão trabalhar conectadas e alinhadas a uma estratégia global de negócio. Então, a gente tem dentro do branding uma questão que é a dificuldade em mensurar. Em primeiro lugar, mensurar os resultados sobre o investimento, o que provavelmente gere para a grande maioria das pessoas essa insegurança, né, em relação ao retorno que ela vai ter, e por conta disso ela deixe de trabalhar com esse perfil de estratégia. E é um perfil de estratégia que, de fato, vai acabar impactando muito em resultados de médio e longo prazo. E sabendo, né, como pequenas e médias empresas, que a gente precisa viver cada dia, né, estar vivo amanhã para conseguir tocar os nossos negócios, muitas vezes são deixadas de lado coisas que geram inseguranças, são dificuldades em mensurar e que vão gerar resultados para nós só lá na frente. E, por outro lado, quando a gente está falando aqui em mídia de performance, como exemplos, Google Ads, Facebook Ads, a gente, de fato, tem muito mais facilidade em mensurar, a gente vai conseguir efetivamente gerar resultados de curto prazo, só que eu falo aqui que é um resultado um pouco mais frágil. Por que ele é mais frágil? Né? Porque a gente sabe que a hora que a gente vai lá e desliga aquela chavinha das campanhas, os nossos resultados muitas vezes caem de uma maneira muito brusca. Isso é porque a gente deixa de construir aquele terreno sólido. Então, acho que o nosso maior desafio aqui não é falar um e outro, qual é o tipo de estratégia, mas é de que maneira que a gente vai conciliar o nosso mix para que, sim, a gente consiga atingir objetivos de curto prazo e que vão permitir a continuidade, a sobrevivência da empresa, mas ao mesmo passo em que a gente implementa estratégias de médio e longo prazo e que vão fazer com que o nosso negócio se mantenha saudável e com múltiplos saudáveis ao longo do tempo. E aqui uma maneira super interessante hoje para nós, né, de trabalhar e construir marca é realmente através de influenciadores. Então, achei interessante trazer esse tópico aqui e dentro desse gráfico que representa a maneira como a gente entende esse trabalho. Então, nós entendemos o trabalho com o influenciador como um processo de transferência de valor e marca, né, do influenciador para a marca que está sendo trabalhada. Então, ocorre dentro desse processo essa transferência de brand equity. E hoje, influenciadores têm sido um caminho super interessante para a gente balancear o nosso mix de marketing, diversificar um pouco, reduzir a dependência de performance e está sendo muito eficaz no que diz respeito a retorno sobre investimento. Então, é mais uma daquelas estratégias que, pela característica de branding, apresenta assim, maiores desafios no que diz respeito à mensuração, mas acaba, nesse caso aqui, sendo possível trabalhar em paralelo, até porque não é um ou outro, construção de marca ao mesmo tempo em que a gente gera resultados em vendas. Então, tem sido muito efetivo tanto para contar a história da nossa marca, quanto, eventualmente, para trazer o primeiro tráfego de uma audiência com a qual a gente vai tentar construir um relacionamento ao longo do tempo, fidelizar e impactar positivamente os nossos negócios. E aqui, 4 pontos chaves, né, que a gente observa quando vai trabalhar uma estratégia com influenciadores. Inclusive, são apresentados nesse podcast que eu citei, que é o The CMO Playbook, que é super interessante, vários assuntos sobre marketing. A primeira questão aqui é estruturar parcerias de longo prazo. Assim como a gente falou inicialmente de branding, aqui essa questão é super importante da mesma maneira, porque quando a gente fala em construir marca, a gente está falando em primeiro lugar em falar a verdade. Então, falar a verdade pauta as nossas estratégias. A gente foge de qualquer caminho que nos afaste disso, porque tudo que é para o médio e longo prazo vai se tornar transparente e o consumidor vai saber. Então, estruturar parcerias de médio e longo prazo é super importante para nós. O segundo tópico, a gente está falando aqui de arbitragem de valores. Né? A gente identifica hoje no mercado que influenciadores muitas vezes ou estão muito caros, né, sobrevalorizados, ou estão baratos. E é super importante a gente saber jogar esse jogo e tentar conectar com o primeiro tópico. Então, o que a gente tem feito? Buscado muitos influenciadores ali, pequenos e médios, e que ainda estão precificados de uma maneira, não digo barata, mas justa, em que a gente pode se associar, fazer parcerias de médio e longo prazo e crescer realmente em conjunto, de maneira que uma marca, seja influenciador ou empresa, transfira ao longo do tempo valor um para o outro e ambos se fortaleçam, né, no decorrer da relação. Então, e um terceiro tópico, quando a gente também pensa em falar a verdade, a gente está falando do processo criativo do influenciador. Então, deixá-lo participar, né, uma vez que ele tem a maturidade em relação a isso, para desenvolver essas estratégias. Porque ninguém conhece melhor ali do que o influenciador o seu próprio trabalho, a sua maneira de trabalhar o conteúdo e a sua audiência.
Então, deixar com que o influenciador tenha protagonismo no processo criativo vai fazer com que a gente consiga inserir dentro das comunicações a nossa marca, os nossos produtos de uma maneira mais orgânica e fluida e consiga com que aquela transferência se dê da maneira como a gente imagina. E um quarto tópico sobre isso, que eu acho super importante, igual a gente vai lá e pensa mídia de performance, e hoje já tem, talvez, mais claro na cabeça, o volume de investimento, a quantidade de pessoas que a gente precisa impactar para conseguir trazer o resultado esperado, o mesmo se dá com influenciadores. Então, a gente vem sofisticando métodos para poder melhorar a mensuração do retorno trazido por essas campanhas, para que a gente, uma vez encontrado um múltiplo que permita um crescimento saudável dos investimentos e das vendas, a gente possa escalar essa estratégia. Então é importante pensar que não vai ser se associar uma, duas, três pessoas que a gente vai ver tudo mudar. A gente precisa ter volume de impacto, assim como a gente tem em outras mídias. Então, dentro da nossa marca, o objetivo já é finalizar o ano aí com mais de 100 influenciadores trabalhando recorrentemente com a gente para que isso possa ganhar cada vez mais escala a partir do próximo ano. Aqui eu vou passar rapidinho, porque foi um tema que foi abordado várias vezes, e o objetivo nem é citar se marketplaces é ou não interessante para uma estratégia de negócio, até porque é um excelente caminho para empresas começarem a vender online, para alavancarem suas vendas, mas é chamar a atenção para o desafio que é construir marca dentro dele. Né? Então, tem aqui uma equação que é proposta por Kotler, né, de criação de valor, onde a gente olha que o valor percebido pelo cliente menos os custos para aquisição do produto é o que, de fato, vão gerar e vão criar valor para o cliente. Então, quando a gente pensa aqui também em valores, a gente está indo muito mais longe do que do valor monetário do financeiro investido. Então, só que quando, dentro aqui abaixo, a gente tem três tópicos, né, três estratégias que poderiam permitir com que a gente criasse valor para o cliente. E o ponto que eu queria citar era principalmente chamar a atenção para a dificuldade em a gente trabalhar a melhora do valor e da percepção de marca no primeiro tópico e de trabalhar também outros custos que envolvem a transação, já que eles estão muito mais na mão dos marketplaces, e a gente acaba, dentro desse universo, se reduzindo a uma guerra de produtos e preços. E com isso, a gente compromete a rentabilidade, como já foi discutido, e a gente tem dificuldade em fidelizar esse cliente, que muitas vezes acaba sendo do canal e não da marca. Então, chamando a atenção para as empresas pensarem muito bem como fazem um trabalho com marketplace e tentarem trabalhar o desenvolvimento, eventualmente, se possível, de canal próprio, onde a gente tem muito mais oportunidade de contar a nossa história. E, por fim, o que eu queria deixar aqui? Um template de uma estratégia de marca. Né? Por que isso? Porque quando a gente pensa em administrar a imagem de uma empresa, a gente precisa de uma boa estratégia. Né? Assim como qualquer outra frente de negócio, precisa estar bem fundamentado. Então, aqui eu separei 6 tópicos em cima dos quais a gente desenvolveu a estratégia atual de marca e em cima dos quais a gente está desenvolvendo a nossa estratégia futura de marca. Isso porque a gente está passando por um momento assim, super importante na nossa marca agora, e em que a design está mudando a estratégia, está readequando o seu posicionamento, a gente está caminhando para um posicionamento muito mais premium, para o lado de joias, e com isso se fez necessário com que a gente revisasse toda a fundamentação do nosso trabalho. Né? Então, a gente usou esse escopo aqui de planejamento de marca, e eu acredito que ele pode ajudar também outras empresas nesse processo. Então, como é que a gente começa aqui? Em primeiro lugar, aqui, criando um mapa de mercado, um mapa mesmo, uma questão visual. Então, dentro desse mapa de mercado, é super importante que a gente consiga ali expor quais são todos os segmentos que compõem aquele mercado e quais são os concorrentes que neles atuam. Porque assim a gente vai conseguir realizar uma análise adequada e definir qual que vai ser o nosso target de atuação. Então, aqui um primeiro tópico é realmente construir esse mapa, segmentos, players atuantes e qual vai ser o nosso target. Eventualmente, né, cada vez mais difícil, um segmento ainda não explorado. Em segundo lugar, qual vai ser o nosso posicionamento e a proposta de valor para esse target? Né? O que justifica, em primeiro lugar, a nossa entrada como empresa dentro de determinado segmento e que, eventualmente, já tenha concorrentes? O que a gente tem de diferente? Então, tem esse conceito, USP, que é a Unique Selling Proposition, que é realmente a sua marca, o seu negócio tem uma proposta única de valor que vai justificar com que o cliente estabeleça com você uma relação de consumo e não com todos os demais competidores daquele ambiente. Então é importante pensar nisso, que não basta escolher um segmento de mercado para atuar, a gente tem que verificar se a gente tem realmente uma proposta única de valor que vai fazer com que a gente seja competitivo. Terceiro lugar, a gente tem que pensar em construir
a buyer e a brand persona. Aqui eu não vou ter tempo para discorrer tanto sobre esse assunto, mas eu achei importante inserir para, de repente, uma pesquisa posterior. E, nesse caso aqui, o objetivo principal é entender o nosso público, né? Traçar essa buyer persona, que ele é o nosso perfil ideal de cliente com o qual a gente imagina se relacionar e quem somos nós como marca, né? De que maneira que a gente quer ser percebido, qual é a nossa linguagem, qual vai ser a nossa estratégia de comunicação. Porque uma vez que a gente sabe qual que é o nosso target, né, qual que é a proposta de valor ali, a proposta única de valor preferencialmente que a gente tem para esse target, quem é o perfil do nosso cliente e de que maneira que a gente quer ser percebido pelo mercado, a gente vai saber melhor como é que a gente constrói a nossa história de marca. E quando a gente fala em história de marca, aqui uma proposta nossa é sempre criar o que a gente chama de brand script, né? Então aqui está ancorado no conceito de storytelling. Então, a gente construir, de fato, uma história de marca consistente que vai permitir com que a nossa mensagem chegue da maneira desejada nos clientes. Então, aqui tem até um livro que eu citei, que é super interessante, que chama My Story Brand, do Donald Miller, onde ele propõe um passo a passo para que as empresas consigam construir esse brand script. Então, e é dentro desse script de marca que a gente vai inserir esse último ponto, que são a nossa Emotional Selling Proposition, que são os gatilhos mentais que a gente acredita que vão ser efetivos para conseguir converter os nossos clientes nos nossos objetivos. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, os clientes tomam decisões de compras baseadas muito mais na emoção do que na razão. Então, se a gente coloca de um lado a marca e de outros produtos, é com a marca que ele vai conseguir estabelecer uma relação muito mais forte e emocional, e é nos produtos que muitas vezes tem os aspectos mais lógicos e racionais. Então, se a gente só aborda as nossas comunicações do outro lado, a gente está deixando de explorar talvez o que seja mais efetivo dentro de uma estratégia de marketing. E aí, em quinto lugar, é que a gente vai chegar no ponto de branding que talvez, muitas vezes, as pessoas reduzam a estratégia, que é a questão da identidade visual. Então, definidos os tópicos de 1 a 4, é que no quinto tópico a gente vai pensar qual é a melhor identidade visual para a gente imprimir essa nossa estratégia. Então, qual é o nosso logo, qual é o conceito e tudo mais. Então, a gente vai precisar com que esses dois lados conversem, principalmente dentro do e-commerce, né, com aspectos visuais sendo realmente super importantes dentro da estratégia, para que a mensagem chegue da maneira adequada. Então, a gente desenvolve os 4 tópicos, desenvolve o quinto para a aplicação dos 4 primeiros. E a gente fecha essa nossa estratégia de marca, esse template, com um guia de comunicação. Porque, assim, para desenvolver e implementar uma boa estratégia, a gente precisa, em primeiro lugar, que exista alinhamento interno do time, seja do time de marketing, de design e de todo o restante da empresa. Porque se a gente não conseguir contar essa história de uma maneira adequada internamente, a gente vai ter dificuldade de externalizar ela da maneira adequada. Então, esse guia de comunicação, o que ele é? Ele é uma maneira em que a gente tenta pegar os tópicos de 1 a 4, o nosso target, a nossa proposta de valor, ali todo o conhecimento obtido com a brand e a buyer persona e o nosso brand script, e a gente pensa de que maneira que a gente imprime isso na estratégia de identidade visual que foi definida. E aí, a hora que a gente imprime isso, a gente tem exemplos de peças de e-mail marketing, de marketing de redes sociais, para o site, Facebook Ads, Google Ads, e a gente consegue, de fato, fazer com que a empresa compreenda com cada elemento dessa peça de comunicação aonde é que a gente tentou inserir cada elemento visual ou do fundamento da estratégia. Então, é com esses 6 tópicos que a gente conseguir construir uma estratégia que pauta o nosso desenvolvimento como empresa, pauta o nosso processo de construção de marca e, com isso, nos aproxima e nos dá mais chances de chegar com a nossa mensagem bem adequada para o nosso cliente, construir marca, fidelizar cliente e desenvolver o nosso negócio. Então, por fim aqui, deixar só essa frase que eu acho super interessante, que branding é, de fato, aí, talvez, uma das principais moedas que uma empresa pode ter e que vai garantir com que ela alcance uma vantagem competitiva. Porque, né, as pessoas se conectam muito mais com uma história, elas se conectam com uma marca muito mais através da emoção, e esse é realmente um importante papel do branding. Então é isso. Aqui está por fim os meus contatos, aqui o meu e-mail, fiquem à vontade aí caso alguém queira bater um papo, e também o link aqui do meu perfil no LinkedIn. André, que aula, meu amigo. Você conseguiu resumir aí
muitos e muitas experiências, experimentos aí nesses 20 minutos. Obrigado, cara. Foi realmente muito bom. Eu, particularmente, adorei a forma como você organizou os 6 tópicos ali. Eu acho que se a galera pegar aqueles 6 tópicos, levar para dentro de casa, dar uns bons 2 anos ali de suor para conseguir fazer as coisas acontecerem. Muito bom, cara. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para ti, que eu achei super, super importante para o momento que a gente está vivendo, tá? O pessoal quer saber a tua opinião sobre a utilização de mídia programática como uma das estratégias de branding. Olha, a gente acaba vendo muito mais mídia programática como uma das estratégias aqui de performance. E eu acho que a gente já chegou a analisar várias vezes esse tipo de estratégia, e eu acho que mais importante também do que dizer se funciona ou não funciona, porque eu acho que com certeza tem como entregar bons resultados, mas é analisar de que maneira que ela vai impactar no mix de estratégias de marketing já existentes dentro da empresa. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e busca, né, uma alternativa de mídia programática e não sabe de que maneira que aquela estratégia se comporta. Então o primeiro passo é a gente tentar analisar ali o fundamento dessa mídia programática, entender o comportamento dela, para ver de que maneira que ela conflita com estratégias que talvez a gente já rode em paralelo. Então, acho que é super importante estratégias no marketing serem complementares e não uma acabar impactando de maneira negativa, sobrepondo investimentos e estratégias e comprometendo de alguma maneira a mensagem que a gente quer entregar para o público final. Fantástico, André. Mais uma vez queria te agradecer em nome do nosso conselho, né, o Jean, que super recomendou você, e em nome de toda a nossa audiência. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês, foi um prazer, até mais. Valeu.